Mesmo depois de tantos anos, o PlayStation 2 ainda nos impressiona com seus vários jogos, tanto aqueles considerados melhores jogos de PS2, quanto aqueles bem desconhecidos. E aqui no canal, falar de jogos desconhecidos já virou tradição, porque a gente explora todos os tipos de jogos que esse console tem a oferecer, desde aqueles jogos de tiro insanos até aventuras épicas que por algum motivo acabaram esquecidos ou nunca tiveram a atenção que mereciam. Então é exatamente sobre esses jogos, essas joias perdidas do PS2 que a gente vai falar hoje. Então espero que curta esse conteúdo e sem mais enrolação, bora começar! O primeiro game que muitos deixaram passar foi o An American Tail, jogo baseado num filme clássico de animação da década de 80 do mesmo nome, e aqui no Brasil ele é conhecido como Fievel, um conto americano. No game a gente tá no controle do ratinho Fievel, um ratinho imigrante que parte em busca de sua família na América. E para isso, Fievel precisa passar por muitos desafios, e já falando da gameplay, um conto americano é um clássico jogo de plataforma, onde passamos por fases recheadas de inimigos, armadilhas, puzzles e obstáculos. Tem umas fases que traz bons desafios que exigem precisão e habilidades pra gente não errar, então digamos que ele não seja um jogo tão infantil assim, porque ele traz um certo desafio e ainda traz uma boa variedade de estilo de jogo para cada fase. Sem dúvidas, para muitas pessoas um conto americano é um jogo nostálgico, assim como o filme que foi marcante para muitas pessoas, disso eu tenho certeza. E mesmo sendo um jogo lá de 2007, infelizmente o jogo conta com algumas falhas, principalmente nos controles, na câmera, nos gráficos e na dificuldade aleatória, porque às vezes ela é fácil demais, outras vezes super difícil. Porém, não posso ser desonesto e dizer que o jogo é horrível, porque ele não é. E pra ser sincero, achei ele bem divertido. Eu não conheci esse jogo de PS2, mas cheguei a conhecer um jogo de um conto americano no NES, o jogo An American Tail Fievel Goes West. Isso já nos anos 2000 em uma locadora. E é um jogo bem divertido e bem desafiador também. Mas é isso, An American Tail de PS2 é um jogo bem legal de plataforma que traz aquele sentimento nostálgico e que acabou ficando muito desconhecido. O próximo jogo que muita gente não jogou foi Turok Evolution, que foi recomendação do Rodrigo Alexander, do Saulo NC e do Lan House. Muito obrigado a todos. Turok Evolution é um FPS que se passa em uma dimensão alienígena chamada de The Lost Land, lugar onde nosso protagonista deve lutar contra um exército de dinossauros geneticamente modificados e assim salvar o mundo e encontrar o caminho de volta para casa. Mas para isso a gente precisa fazer o principal, que é sobreviver aos perigos e ao caos desse universo. E para isso, no gameplay, Turok mistura mecânicas clássicas de FPS com uma pegada um pouco diferente, porque além do tiroteio frenético, o jogo traz uma variedade de armas que vão desde arcos tradicionais a rifles de plasma futuristas. E óbvio, muitos inimigos variados e perigosos pra gente eliminar. E além desse tiroteio todo, algo mais diferente ainda são as partes onde pilotamos um dinossauro armado com metralhadoras e que lança ataques aéreos contra os inimigos. Então a gente, além de lutar contra os bichos, ainda pode montar em um deles. E esse é o grande diferencial de Turok Evolution. A franquia Turok é bem grande, tem outros bons jogos, e Turok Evolution foi um dos jogos que acabou caindo no esquecimento, mas é um jogo que de certa forma vale a pena dar uma chance. Ele pode não ser o melhor FPS do PS2, mas com certeza oferece alguns momentos divertidos e intensos. Mas você já jogou Turok Evolution? Se sim ou se não, me diz aí nos comentários por favor. Mas vamos seguir pro próximo jogo desconhecido. O próximo jogo totalmente desconhecido é o Realm of the Dead, que foi sugestão do Mike Blue Sky, tamo junto. Realm of the Dead é um jogo de ação com uma pegada de terror. Aqui estamos no controle de um grupo de heróis que precisam enfrentar hordas de monstros em um mundo pós-apocalíptico, e nós devemos lutar para sobreviver e descobrir os segredos que podem salvar o mundo. No gameplay, Realm of the Dead é um hack and slash. A gente vai avançando e vão surgindo os zumbis e outros monstros bem aleatórios, onde vamos eliminando usando uma variedade de armas medievais, como espadas e machados. O sistema de combate não é nada tão complexo, mas funciona bem para um jogo de ação. Infelizmente, ele peca muito mesmo nos movimentos. Parece que nosso personagem está em câmera lenta, sei lá,
andando e lutando em slow motion, tá ligado? Então muitas vezes o jogo parece um pouco arrastado. É um problema? É, mas não é algo que incomoda tanto assim, tudo é costume e adaptação, pelo menos na minha humilde opinião, é claro. O jogo tem uma atmosfera bem macabra, claro, não dá medo, mas é uma atmosfera medieval estranha e sombria. De novo, na minha humilde opinião, Realm of the Dead deveria ter sido muito melhor em todos os aspectos, principalmente pelo ano que foi lançado, que foi lá em 2006. No entanto, ele é um bom jogo dentro das suas limitações, mas vem comigo conhecer o próximo jogo desconhecido. Agora vamos falar do D1 Professional Drift Grand Prix Series, ou só D1GP para ajudar na dicção, né? Cara, eu sou muito ruim no inglês, mas enfim. Esse game foi recomendação do Willey Castro, valeu demais meu parceiro. D1GP é um game de corrida focado totalmente em drift, mas especificamente em um famoso campeonato de drift japonês, o D1 Grand Prix. O game traz vários carros licenciados e pistas inspiradas nos circuitos reais, e o game é um simulador de drift puro. Pode esquecer aqueles jogos de corrida arcade onde a gente coloca pro lado e o carro parece que tem sabão nos pneus. Então aqui nesse game a precisão é tudo. Se você quer fazer bonito nas competições, precisa aprender e entender o comportamento do carro em cada curva, freio de mão na medida certa e muito controle na aceleração. Tudo para fazer o máximo de pontos e ganhar cada rodada e assim avançar competindo com outros pilotos mais difíceis. E cada carro aqui tem um comportamento diferente, o que obriga nós jogadores a se adaptar sempre que trocar de carro. E o mais louco e engraçado são as expressões faciais dos 3 juízes que ficam na tela. Meu amigo, é cada careta que eles fazem quando você manda bem nos drifts. O cara até perde a atenção nas curvas, só olhando pra caras e bocas deles, tá ligado? Isso é muito doido. Na minha humilde opinião, D1GP é um game bem desconhecido, mas que merecia mais atenção. Ele oferece uma experiência de corrida divertida, intensa e uma simulação realista do drift. Mas de modo geral, D1GP é um título que vale muito a pena conhecer. Os meus parceiros Jonathan Araújo, o Jackson Ribeiro e o Cássio Kiss recomendaram o game Shell Shock Nan 67, um jogo de tiro em terceira pessoa ambientado na Guerra do Vietnã e que coloca a gente no controle de Cal, um soldado americano novato que é enviado para o Vietnã em janeiro de 1967. O cara mal chega e já é enviado para uma missão ultra perigosa. E no gameplay a gente sai invadindo locais controlados pelos Vietcong, onde cada missão é de muito combate em ambientes dos mais variados possíveis. E o jogo a todo momento é com muita ação, oferecendo uma combinação de combates em campo aberto e missões de infiltração, deixando a experiência de jogo muito mais diversificada. Mesmo sendo um jogo com gráficos básicos, ele tenta transmitir realismo à atmosfera da Guerra do Vietnã e aquela sensação de desespero, seja na hora do tiroteio intenso quanto nas partes chocantes, com os membros dos inimigos voando a cada tiro que a gente dá. Claro, no PS2 tem jogos muito mais violentos e realistas do que esse game, isso falando na questão de ser chocante, mas de modo geral, Shell Shock Nan 67 é um bom jogo de tiro, tem suas limitações nos controles, sendo um pouco desajeitado, mas isso não tira o seu valor nem o fator diversão, que isso pra mim é o que mais importa. Então é um jogo bem desconhecido que entrega uma experiência diferente e de muita ação. Antes de ir pro próximo jogo, se você tá curtindo esse conteúdo, por favor, cara, bem rapidão, deixa teu gostei aí embaixo e se tiver curtindo muito esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Cara, dá muito trabalho pesquisar, gravar o jogo, conhecer o jogo, roteirizar, editar, criar esse conteúdo totalmente sozinho, cara, dá muito trabalho. Então se você achar que eu mereço um gostei e uma inscrição aqui no canal, muitíssimo obrigado, mas bora continuar. E ainda falando de jogo com muita ação, vamos conhecer o game Zoids Struggle, que foi recomendado pelo Pablo Vitas, tamo junto. Zoids Struggle é um jogo de luta 3D que foi lançado apenas no Japão e que é baseado na franquia Zoids, que conta com animes, mangás, brinquedos e óbvio, jogos de videogame. A franquia é focada em ficção científica e apresenta robôs gigantes chamados de Zoids, que são baseados em diversas criaturas, como leões, tigres, dinossauros, insetos e várias outras coisas. Não sei se eu tô viajando e tô maluco, mas pra mim eles se parecem muito com os Megazords dos Power Rangers, velho. Acho que eu tô ficando doido mesmo, mas enfim. Aqui temos uma variedade de robôs pra jogar, desde aqueles mais ágeis e rápidos aos gigantes
mutantes lentos mais devastadores, então cada um conta com suas próprias habilidades, sistemas de combate e movimentos especiais. Os bichão têm até armas, meus amigos, então o combate nesse jogo é frenético. Frenético mesmo deve ser jogando com alguém no modo multiplayer, deve ser muito mais divertido. Por fim, Zoid's Struggle é um jogo de luta bem desconhecido, mas também é muito bom, diferente e bem único. O próximo jogo é o Wild Arms 3. Muita gente conhece esse game, mas tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar dele. Ele foi recomendação do Bruno Santos e do Giovanni Garcia, valeu demais. Wild Arms 3 é um RPG que mistura faroeste com elementos de fantasia e ficção científica. Na jogabilidade, ele traz uma mecânica clássica de turnos, mas com algumas adições que são muito interessantes, como o sistema de combate que é centrado no uso de armas, que são armas de fogo personalizadas que cada personagem que a gente tiver no comando pode melhorar no decorrer da gameplay. E é isso mesmo, a gente controla vários personagens onde cada um tem habilidades únicas. Outra coisa legal e diferente é que Wild Arms 3 tem foco na exploração, também traz puzzles ao estilo Dungeon Crawler, que exigem o uso de ferramentas específicas para avançar. Isso sem dúvidas adiciona um toque extra de desafio ao jogo. Então o que faz Wild Arms 3 se diferenciar de outros RPGs da época é justamente essa fusão de gêneros e mecânicas que não eram normais terem em jogos RPGs. E outros pontos super positivos desse game são os gráficos e também sua belíssima trilha sonora, cara. É uma delícia de se ouvir e deixa o jogo bem mais imersivo. Como eu disse, Wild Arms 3 é bem famoso e um clássico no gênero, porém muitas pessoas podem ter deixado passar e não conheceram. Então para quem curte um bom RPG, recomendo demais conhecer esse game. Continuando pro próximo jogo desconhecido, o Anderson Silveira e o Tsuyoi15 recomendaram o game Walk Races, Stardustedly and Muttley. Resumindo, o jogo de corrida baseado no clássico desenho da Corrida Maluca. É melhor assim, aqui a gente pode jogar com os personagens clássicos do desenho, como Penélope Charmosa, Professor Aéreo e claro, a dupla dinâmica e malvada Dick Vigarista e Muttley. E realmente, as corridas aqui são malucas e bem divertidas, porque além de simplesmente acelerar e chegar em primeiro lugar, nós podemos usar diversos poderes especiais que cada personagem possui, como ataques e defesas exclusivas, e cada veículo tem seu próprio estilo de condução e habilidades, o que mantém cada corrida ainda mais divertida. E mais divertida ainda é a forma que o jogo mantém o espírito do desenho animado. Cara, é nostálgico demais. Lembro de acordar cedo no sábado só pra assistir desenho e assistir a Corrida Maluca, cara, ótimos tempos. Então o jogo traz aquele toque de humor que quem cresceu assistindo o desenho vai sentir uma coisa boa jogando. Mas no PS2, se você não sabe, ainda tem outro jogo da Corrida Maluca, o Walk Races Mad Motors, que foi lançado lá em 2007 e é outro bom jogo de corrida. Já falei dele na parte 3 dessa série de jogos desconhecidos, o link vai estar aí na descrição para você assistir depois. Por fim, esse primeiro jogo da Corrida Maluca é super divertido, assim como os desenhos. É um jogo muito nostálgico que definitivamente merece muito uma chance. Simbora falar do próximo jogo desconhecido, que foi recomendação do Gianluca Frenzy, o game Transformers The Game, jogo baseado no famoso filme Transformers de Michael Bay, lá de 2007. Não sei porquê, mas quando eu vejo esse filme ou algo desse filme, cara, só me vem essa música na cabeça. Mas enfim, bora falar do jogo. Transformers The Game é um jogo de tiro em terceira pessoa, e na história ele segue de perto os eventos do filme. E o legal é que podemos escolher jogar tanto do lado dos heróis, que são os Autobots, liderado pelo insano Optimus Prime, como jogar pelos vilões, os Decepticons, liderado por Megatron. Achei bem legal isso porque cria uma experiência interessante, já que cada lado tem suas próprias missões e objetivos. E no gameplay ele oferece um mundo semi-aberto, e é um jogo cheio de ação, com combates dinâmicos, onde cada Transformer que a gente controla tem habilidades únicas e claro, né, pode se transformar no veículo específico a qualquer momento. Então se a gente quiser se transformar no veículo e sair pelas ruas da cidade curtindo a paisagem, é totalmente possível. Mas o foco mesmo tá no combate frenético nas várias missões. Em cada esquina aqui tem diversos inimigos pra gente descer a porrada, jogar coisas da rua neles ou mandar bala. Então
Então a ação é o que não falta nesse game. Transformers The Game tem seus pontos fortes e consegue capturar a essência do universo de forma divertida. Mas claro, é um jogo que também tem vários problemas. Mas é aquele tipo de jogo que pode surpreender se você não tiver grandes expectativas e souber aproveitar os pontos positivos. Mas me conta aí, você já jogou esse game? Gostou ou não? Me diz aí nos comentários, por favor. E ainda falando de jogo com muita ação, esse próximo jogo não é desconhecido, disso eu tenho total certeza, mas acredito que com o tempo ele ficou bem esquecido. Tô falando do Killzone, ele foi recomendado pelo Peguedo, tamo junto. Killzone é um FPS que foi um sucesso quando foi lançado. Basicamente ele foi uma resposta da Sony a Halo, que foi um sucesso no Xbox clássico. E Killzone é um jogo de guerra futurista cheio de ação que se passa em um futuro distópico onde duas facções estão em guerra. E aqui a gente tá no controle de Jen Templar, e ao longo da jornada controlamos mais 3 personagens que são importantes para a história. E cada missão aqui é tiroteio para todo lado, mas o legal é que ele segue um ritmo numa pegada mais tática, já que a qualquer momento você pode dar de cara com um grupo de inimigos, e aí meu amigo, você não sabe nem para onde correr. Um dos maiores destaques de Killzone são os gráficos, que para a época foram impressionantes e realistas, ambientes detalhados e personagens bem modelados, a atmosfera sombria e realista, os visuais desse jogo são lindos e é considerado um dos jogos mais bonitos que teve no PS2. Killzone sem dúvidas é um dos melhores jogos de tiro que temos no console, até falei dele no vídeo onde cito mais de 40 melhores jogos de tiro do PS2. O link vai estar aí no primeiro comentário fixado para você conferir depois. Por fim, esse é um jogo que com o tempo muita gente esqueceu e muitos acredito que nunca jogaram, mas cara, esse game vale a pena demais. Mas eu sei que você quer ver outros jogos que valem super a pena jogar. Por isso eu recomendo que você maratone essa playlist incrível de jogos desconhecidos de PS2. Meu amigo, pode ter certeza que você vai encontrar centenas de jogos incríveis para curtir no seu PS2. Não esqueça de deixar aí nos comentários a sua opinião sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia, eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.